Fala galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, mais um podcast hoje com a Daniele. Daniele, pedagoga e psicóloga, né? Daniele, se apresenta aí pro pessoal, fala mais ou menos o que você faz atualmente, aí depois a gente já vai pro nosso bate-papo. Tá, ok. Bom, eu desenvolvo um trabalho na clínica, né? Trabalho especificamente com transtornos alimentares e desenvolvimento de pessoas enquanto psicóloga. Estou estudando uma pós-graduação que chama Psicologia, Nutrição e Transtornos Alimentares. E desde que me envolvi com as questões, né, das atividades físicas, eu acabei voltando esse olhar para a psicologia enquanto saúde, né? Então, uma psicologia mais voltada à prevenção. Trabalho com muitos encaminhamentos de nutricionistas, com mulheres, né, principalmente, que é um público que eu tenho mais contato na clínica, e estou desenvolvendo esse trabalho de atendimento psicológico. Beleza. A gente trouxe algumas perguntas, né, Alex, aí para a gente dar início a esse nosso podcast aí, então a gente vai começar aí com algumas perguntas. A gente dando continuidade, né, a gente tem trazido cada semana, a gente está tentando trazer alguém para falar sobre saúde, né, e nesse mês de setembro, no Setembro Amarelo, a gente fala de distúrbios mentais ou depressão, que acho que depressão e distúrbios mentais são a mesma coisa? Bom, depende. Hoje nós estamos falando sobre a depressão com quadros neurológicos, né? Uhum. Então, os distúrbios, eles partem para dentro dos distúrbios mais correlacionados à esquizofrenia, transtorno de bipolaridade, e hoje é a depressão enquanto um quadro psicológico. Entendi. Legal. A gente selecionou, né, algumas perguntas com os nossos alunos, né? A gente sempre conversa com eles, o nosso foco é trazer conteúdo para os nossos alunos e também para as pessoas que seguem, né, o nosso box, que praticam atividade física, né, ou que querem praticar. Uma das perguntas é sobre depressão, especificamente. A gente pode considerar ela, junto com a ansiedade, um dos maus modernos do momento, os maiores problemas? Sim. Atualmente tem, né, se estudado e pesquisado que a depressão e as doenças coronarianas, elas seriam os que mais incapacitariam as pessoas. Em 2020 tem uma perspectiva que a depressão, ela será a doença que irá ausentar as pessoas tanto de relações sociais quanto de trabalho. Então hoje a gente tem uma média de 300 milhões de pessoas com diagnóstico de depressão e transtorno de ansiedade. O Brasil hoje na América Latina, ele é o primeiro país. Então a gente tem em média em cerca de 11 milhões de pessoas com diagnóstico. Então a gente consegue mencionar assim, existe um tabu sobre a depressão, né? Então é difícil já com que o paciente ele consiga chegar a um diagnóstico, tanto no transtorno de ansiedade quanto na depressão. Então, 11 milhões diagnosticados é um grande índice, né? Fora os que nós temos que não são diagnosticados. Então, quer dizer, sim, a depressão ela é um mal do século e podemos dizer que será a doença da modernidade. Eu li algumas coisas também, né, para a gente ter esse bate-papo. A gente começou a ler coisas relacionadas à atividade física e à obesidade. Eu vi que tem sempre correlação entre essas duas coisas, né? Entre alguma doença metabólica, alguma doença crônica, obesidade, diabetes tipo 2, pressão alta, ou as três coisas, os três fatores juntos, com o processo de ansiedade e depressão. Você percebe isso no seu dia a dia na clínica? Sim, percebo. A gente pode correlacionar em dois aspectos, né? Tanto no aspecto comportamental correlacionado a questão dos hábitos. Então, quando você percebe as doenças comórbidas, você percebe que existe uma doença física, né? Muitas vezes um índice de diabetes, um índice glicêmico alto, um paciente com vários distúrbios físicos e junto com isso a questão da depressão. Por que a gente pensa nessa questão de junção? É muito difícil hoje você dividir uma pessoa em questões físicas e questões emocionais. Então, elas sempre estão correlacionadas. Então, quando se vem de uma perspectiva de física totalmente desregulada, naturalmente existe um gestor emocional que também não está andando em igualdade. A gente tem o hábito de falar que algum problema psicológico ele é um problema na cabeça, assim, como se fosse algo fora do corpo, né? Mas ele é físico também. Existem processos químicos, né? A gente vai falar do quanto a atividade física é importante para quem está num processo de ansiedade, depressão. A gente tem alunos que passam por isso e melhoram, né, pela liberação de dopamina, a liberação de alguns hormônios que ajudam a pessoa a ter sensação de bem-estar, né? Então, no dia a dia clínico lá, quando você trabalha com alguém com esse transtorno
você indica atividade física? É uma das coisas que está dentro desse processo? Sim. É importante a gente mencionar que a atividade física correlacionada com depressão, hoje ela funciona enquanto prevenção. Então, sujeitos que não têm um quadro clínico de depressão, nós indicamos a atividade física como uma prevenção. Já existem estudos que apontam que a própria atividade física, ela auxilia na restauração neurológica. Então, quer dizer, pessoas que têm uma vida saudável, uma vida com performance, né, em atividade física, ela tem menos riscos de desenvolver depressão. Agora vamos falar de pacientes clínicos, pacientes que já são acometidos com uma doença, com um transtorno de ansiedade, com uma depressão. Temos sempre o cuidado, eu acho que é muito bacana enfatizar essa parceria que vocês estão fazendo, né, enquanto educação física, saúde mental, porque existe uma questão na depressão que a gente chama da anedonia. Né, que o paciente, que nós sabemos que muitas vezes ele está exposto e ele não consegue sentir prazer nas atividades. O que é? Atividades sociais, atividades diárias. Então, quando nós temos um paciente com depressão em um nível alto, nós temos também um cuidado, né, de falar com o paciente sobre as atividades. Então, a gente enfatiza a atividade física dentro das possibilidades do paciente. Então, nós começamos gradualmente. O que é gradualmente? Uma vez a semana, 2 vezes a semana, até que ele possa, nessa maneira, ir recuperando esse prazer que é próprio do quadro da depressão e assim tornar a sua rotina. Porque hoje, por exemplo, as pessoas que estão te procurando com algum quadro nesse sentido, são fatores psicofisiológicos, né, que estão gerando isso aí. Da onde que elas estão vindo? Por que elas estão vindo com esse quadro? O que está acontecendo que você visualiza no seu dia a dia? Hoje eu trabalho muito em parceria com as nutricionistas, então é interessante que as nutricionistas tenham esse olhar voltado, porque elas têm os pacientes reminiscentes, que são os pacientes que foram há 2 anos e aí retornaram, né, às vezes com ganho de peso significativo ou com alguma questão também relacionada a sintomas físicos. Então, dentro desse padrão, as nutricionistas elas têm percebido em alguns pacientes que eles têm essa bola, né, que fica girando. E aí indicam para o psicólogo porque compreende que existe uma questão emocional, uma questão cognitiva, e aí a gente faz esse trabalho. Outra questão que eu também abordo muito são questões de adolescentes, né? Então, essa identificação do eu, que é própria do período da adolescência, é onde tem essa descoberta com a identificação do corpo. E a gente tem falado muito sobre a rede social, está vendendo essa questão da perfeição corporal. Então, eu tenho muitos pacientes que têm uma visão negativada do próprio eu e uma visão negativada do próprio corpo. Então, são essas pessoas que chegam até a clínica. Pessoas que não conseguem, de fato, estar bem com o seu próprio corpo, com a sua questão, né, de desenvolvimento em várias áreas, mas principalmente a questão física. E a gente sabe também que esse trabalho multidisciplinar, né, que no caso você está trabalhando junto com a nutricionista, mas também tem a parte do educador físico que entra aí, né, porque a gente sabe que a atividade física ela libera endorfina, vai te trazer mais bem-estar, saúde, enfim, de uma maneira geral, né? E isso falta nesse tipo de paciente, né? Frequentemente, na maioria das vezes. Ou não? Na maioria das vezes. Né? Falta então, esse bem-estar, essa sensação de se sentir bem no dia a dia, né? Isso. Então, essa sensação de se sentir bem, a gente pode estar relacionando também à atividade física. E a alimentação também, né? Você está é algo que eu gosto de conversar muito com os educadores físicos, que é ter essa percepção com os seus clientes, os seus alunos, né? Entender que muitas vezes, porque o que eu percebo muito, tem se vendido, vende-se hoje, né, e aí nas mídias, muitas vezes a questão da falta de vontade, falta de motivação, e dentro de um quadro clínico eu gosto muito de ter essa conversa nos ambientes né, que a gente oferece, exercício físico, e dizer, tem esse olhar voltado para o sujeito completo. O que é o sujeito completo? Um sujeito também que tem fatores de estressores dentro do trabalho, que tem alguns problemas, e a gente sabe que existem pessoas que conseguem, né, fazer essa transmissão para dentro do exercício, vem, desliga do mundo externo, e tem pessoas que não conseguem. Então a gente precisa ter esse olhar voltado para o sujeito. Isso é nítido no dia a dia aqui no treinamento. A gente busca, né, a gente tem buscado cada vez mais no dia de treino, a gente saber o que está acontecendo, né? Primeira coisa ali, saber o que está acontecendo, como foi o dia da pessoa, e como a gente tem um contato quase que diário, né, com esses alunos, a gente já sabe quem foi um dia bom, como a gente tem que fazer, se a gente vai dar um castigo ali, né? A gente tem alguns castigos para quem chega atrasado, mas às vezes a gente vê que ele não está no dia legal, não, hoje não precisa de castigo não.
porque realmente é cada momento, né? E a gente está começando a melhorar esse processo de entender o momento. Você falou que alguns adolescentes, né, jovens, têm tido quadros, né? Esses dias eu fui fazer um post de um aluno nosso que tem 14 anos, 15, é filho de uma aluna, e conseguiu fazer um movimento complexo, né? E eu fui fazer algumas pesquisas. Campo Grande é o segundo estado com maior índice de suicídios de adolescentes, jovens até 20 anos. Me assustou aquilo, saiu no Media Max. E aí, para mim é assustador isso, porque é uma fase muito boa, né, de diversão, você tem contato com muitas pessoas, você não tem tanta responsabilidade de trabalho e tal, em muitas situações. No seu dia a dia, você atende muito adolescente? Tem acontecido muito? Sim, atendo bastante adolescente com tentativas de suicídio, principalmente mutilação, né, que tem sido o que realmente tem sido mais constante. O que eu gosto muito de falar é que as famílias, elas precisam estar unidas nesse processo, porque o que eu vejo é a escola interferindo em alguns processos e a família muitas vezes dizendo, não, é uma fase, a própria marcada pela adolescência, eu também era rebelde, eu também era uma pessoa, né, que ficava um pouco distanciada. E não, a nossa geração de crianças, que a gente também tem que enfatizar, e a nossa geração de adolescentes, tem sido marcada pelo quadro de transtorno de ansiedade e depressão. O que tem se pesquisado, e a gente ainda está partindo para essa questão da informação geral para chegar a um senso comum, é o que tem causado, de fato, tantos transtornos nos adolescentes, né? O que eu percebo muitas vezes na clínica, na comunicação com os meus pacientes, é essa questão da não identificação do grupo. Então, existe uma exigência própria do adolescente. O adolescente, a gente menciona que o momento dele é o momento do hoje. Então, quando a gente fala para o adolescente assim, calma, é uma fase, você vai ver, eu já passei por isso, quando você se tornar adulto, vai acabar. Não existe essa perspectiva do futuro, porque o momento é o agora. Então, essa questão do corpo também é o agora. Um adolescente que ele não consegue se identificar com o seu grupo, onde a exigência é muito grande, ele também acaba partindo para esse lado, né, que é o próprio da depressão. A gente... a minha geração, a geração do Ricardo é um pouco diferente, né? E a gente não ouvia muito isso, né? Eu converso com os amigos meus, eu tenho 42, eu não via esse tipo de comportamento. Como eu tenho 2 filhos pequenos e eu tento estudar isso para entender, né? Porque eles vão estar em outro momento, eu preciso compreender tudo o que está acontecendo. E aí a pergunta, né, a respeito o que aconteceu, o que eu visualizava antigamente é que a atividade física, o esporte, ele te dava outros horizontes, ele te trazia todos esses benefícios físicos, né? E o principal era o grupo, né? Você está inserido em um ambiente de grupo, com objetividades em comum, com sofrimentos em comuns, e a gente tem visto cada vez menos a escola tendo menos esporte. Eu não sei se é essa perspectiva que você também... E também assim, a sociedade hoje em dia, né? A minha geração ainda brincou muito na rua. E hoje as crianças não estão mais na rua, né? A sociedade está diferente, os pais estão diferentes também, porque eles não têm a segurança de largar. Eu ficava na rua até à noite. Hoje em dia não tem como deixar uma criança na rua, né? Então as crianças estão muito mais dentro de casa e muito mais no celular, com acesso a muitas outras coisas que a gente não tinha na época, né? Então isso aí influencia também, né? Mas isso tem acontecido com muito mais frequência, né? E quais são as possibilidades, né? A pessoa meu filho tá com um problema, eu levo ele lá para você, e aí a partir daí vai fazer o quê? O que vai ser feito para esse adolescente, para essa criança? É sempre Qual um é o processo? Multidisciplinar. Então, em relação a crianças, nós mencionamos uma coisa, né, diante de algumas áreas da psicologia, que a criança é um sintoma familiar, né? Então, quando nós recebemos algumas crianças para atendimento, é natural que você comece a trabalhar com a criança e perceba que a criança ela é aquele sintoma da família. Então, precisa se fazer um trabalho também com a família. Em relação ao adolescente, o que eu consigo perceber bastante é que hoje a gente tem tido metas inalcançáveis, né, diante da internet. Então,
Então você tem acesso a coisas inalcançáveis, você tem uma cobrança de que você precisa ser um sujeito totalmente no futuro produtivo, um sujeito completo, e isso precisa ser cada vez mais antecipado, porque o adolescente ele tem que já sair do ensino médio, ir para a faculdade, já sair da faculdade, ser, né, um bom desempenho na profissão. Ser o melhor sempre. Isso, o melhor sempre. E aí isso tem causado também essa questão que a gente tem falado dos transtornos de ansiedade. Então tem sido muito comum o transtorno de ansiedade na adolescência. O que se percebe correlacionado ao transtorno de ansiedade? Essa questão da automutilação, né? Então se utiliza assim, como uma válvula de escape. O que eu penso muito correlacionado à questão da depressão na adolescência é que houve um período que não se falava sobre isso nas escolas, não falava sobre isso com as famílias, então era velado. Existia até um mito que se nós falássemos sobre suicídio, se nós falássemos sobre a questão da automutilação, e se nós falássemos sobre depressão com adolescentes, tínhamos mais chances, né, de desenvolver casos. E o que se percebe é que é importantíssimo esse diálogo. É importantíssimo levarmos essa informação até para que os adolescentes possam perceber se existem sintomas, se existem quadros parecidos e assim procurar ajuda. O William tinha falado que estava meio baixo o áudio aí. Se tiver ok agora, dá um ok aí, galera. Se tiver bom o áudio agora. Tava meio longe aí o celular. A pergunta que eu ia fazer agora era sobre o tabu, né, de muitas famílias, era o que você falou agora. Você falou que a família é muito importante nesse processo. A gente percebe, cada vez mais as famílias têm trazido adolescentes para treinar com a gente. E com a gente é a mesma coisa. A família é muito importante nesse processo. Meus pais nunca tiveram que ficar pegando no meu braço para levar a fazer atividade física. Eles faziam e aí eu ia fazer junto, né, no mesmo ambiente. Espelho. Seu pai é a mesma coisa. E aí o que a gente vê é os pais trazendo os filhos para ficar sentados no banco e querendo que eles façam atividade física. Eu assisto muito programas que envolvem compulsão alimentar. Não sei se você já viu aquele Quilo por Quilo, do Chris Paul, um americano, e também os Quilos Mortais, que é da Discovery Home Health. Eu vejo aquilo como tão assustador como os distúrbios alimentares são terríveis, né? E eles envolvem adolescentes e envolvem adultos. Qual que é a abordagem inicial para um distúrbio alimentar? Como que você faz no dia a dia, na sua prática lá? Na prática clínica? Isso. Eu nunca começo já objetivando o caso. Nunca já pego um paciente com laudo, pego um paciente com diagnóstico e ali eu parto do meu trabalho. Eu gosto de conhecer o sujeito em sua completude. Então, o que eu penso? Existe todo um conceito correlacionado ao distúrbio alimentar, ao distúrbio de imagem, a toda essa questão que está envolvida. E aí, a partir daí, a partir do momento que eu consigo formar, eu digo sempre que é um quebra-cabeça, né? Então, quando eu consigo formar esse quebra-cabeça, entender esse sujeito, é quando eu começo a entrar nas queixas X. Aí quando eu começo a trabalhar, porque muitas vezes a gente chega pautado na questão do transtorno de alimentação. Vamos falar sobre bulimia, anorexia, as compensações, né? Tanto com as compulsões alimentares. E aquilo é a chave do trabalho. Não, existe um sujeito, né, que desenvolveu um transtorno. O que leva esse sujeito ao desenvolvimento de um transtorno? Então é a partir dessa temática que eu gosto de fazer o meu trabalho. Então entender qual é a vivacidade desse sujeito, aonde ele está no seu contexto social, como ele enfrenta, né, as suas questões sociais, as suas relações, como que é todo o aparato dele, né, também de segurança, porque existe uma base de segurança junto com esse sujeito, principalmente quando a gente fala de questão de depressão. É necessário envolver outros sujeitos para que sejam esse suporte, que muitas vezes o próprio paciente, o próprio cliente, ele não tem esse suporte. Então, dessa maneira que eu conduzo os meus atendimentos. Sento muito, né, em questões com as minhas clientes. Eu vim aqui encaminhada com uma nutricionista, porque eu tenho uma compulsão alimentar. Não, tudo bem, nós vamos trabalhar sobre isso. Mas eu gostaria de entender quem é você, com quem eu estou aqui, que foram as suas vivências. E aí, a partir disso, eu consigo distribuir, né? Então, aí, a partir disso, eu consigo puxar alguns elos de que isso já aconteceu em um outro momento de estressor da vida, um momento traumático. Esse processo demora, assim, tem assim
sei lá, um processo de mudança de hábitos de maneira geral, 90 dias, né? Pode-se dizer que a gente consegue mudar. Mas um processo para você ganhar a confiança dessa pessoa, para ela realmente falar tudo que ela sente. Esse processo psicológico, né? Esse processo, porque a gente tenta inserir o aluno no processo de atividade física porque ele é parecido, ele precisa confiar, se sentir seguro comigo para falar das dificuldades de alimentação, a dificuldade de acordar cedo para treinar, quanto eu posso apertar ele para ele dar intensidade no treino ou não, eu não posso chegar e simplesmente fazer, eu preciso também. E a gente busca isso aí frequentemente também, entender o meio onde ele está, né? Para a partir daí também saber se a gente vai conseguir colocar mais intensidade, enfim, se o histórico dele, né? Já foi atleta, não foi atleta, já praticou alguma atividade física, né? Aonde ele quer chegar, você tem assim mais ou menos Existe um período, mas assim, o que é importante e significativo a gente falar enquanto psicologia? Existem as abordagens, certo? Né? Então, dentro da psicologia, a gente tem as nossas abordagens. E aí a gente fala sobre a psicanálise, sobre a terapia cognitivo-comportamental. E cada abordagem dessa, ela tem a sua maneira de trabalho. Eu trabalho com a questão psicanalítica, então a gente sempre pauta que é necessária a confiança do paciente, mas muitas vezes isso é estabelecido dentro de 2 semanas em pacientes que já estão mais preparados, que já foram mais conscientes. Isso pode ser distribuído em 1 ano, né? Então vai muito do sujeito, mas a abordagem que eu trabalho é a psicanálise. E a psicanálise a gente pode estar dentro de uma entrevista de 5 sessões, a gente pode ter 50 sessões. Então assim, varia muito do que a gente está trabalhando, exatamente. É lógico que é importante dar o feedback, né? Assim como o educador físico, o psicólogo ele trabalha com questão de sigilo, ele trabalha com questão da confiabilidade. Então é algo muito delicado, né? Nós mencionamos que assim, é do sujeito e muitas vezes é do próprio transtorno. Quando a gente fala de um transtorno de depressão, a gente fala sobre uma tríade. A visão negativada do eu, a visão negativada do futuro e a visão negativada da sociedade. Natural que um paciente com depressão ele chegue no psicólogo com uma visão negativada do próprio psicólogo. Então, demora-se mais para estabelecer o vínculo. Transtorno de ansiedade, próprio do quadro que a pessoa ela queira um resultado imediato, né? Um resultado imediato dentro da psicologia. Vamos pensar, uma pessoa muitas vezes, ela vem com 30 anos, né, num transtorno de ansiedade, como dentro de 1 mês você já apresenta, né, de uma maneira, o que se poderia dizer uma cura? Sim. É muito parecido com uma pessoa que está sedentária há 10 anos e em 2 meses ela quer o resultado. Ela quer um resultado. A gente é imediatista por natureza, assim, né? Esse processo de mudança, né, você conseguir fazer com que um paciente ele melhore, é muito individual. Acho que deve ser muito parecido com a nossa rotina, né? Muito parecido com a nossa rotina. Sim. Quando vocês também indicam medicação? O psicólogo também faz essa indicação, não? Não. O psicólogo ele não trabalha com a questão da medicação. Quem trabalha com as indicações de medicação é o psiquiatra. Então, hoje tem ocorrido um diálogo muito aberto e positivo. Estamos avançando bastante, tanto do psicólogo quanto do psiquiatra, ele verificar a necessidade de uma intervenção medicamentosa. São formações diferentes. São formações diferentes. O que é interessante é que existem muitos psiquiatras, né, que já têm identificado que, olha, nós precisamos nesse momento de uma crise entrar com uma medicação, mas junto com a medicação você vai para a psicoterapia, você vai para a análise, para que possa entender o que levou a esse sintoma, né? Porque o que a gente trabalha dentro da medicação é ali a cura do sintoma. Mas não a causa. A pergunta que eu ia fazer, né, que um aluno fez, se a pessoa estiver medicada, ela pode fazer atividade física, né? Então, eu iria fazer essa pergunta. Porque é uma medicação forte. É uma medicação forte, ela vai ter dificuldade, principalmente em movimentos como os que a gente pratica, que são movimentos de ativação neural, de concentração máxima ali, ela vai ter dificuldade. A gente lembra de um aluno? Sim. A gente estava dando um treino uma vez, das 9 às 10, e ele não havia falado pra gente que ele tomava, a gente acabou não sabendo, porque ele não quis falar a respeito, né? Ele já treinava com a gente um tempo, e ele foi pegar na barra. Ele errou a barra, assim, caiu no chão, e ele convulsionou, e ele não sabia pra onde ir. Uma amiga dele que falou pra gente. Ele queria voltar a treinar,
não, vem cá. Aí é essa questão que eu acho extremamente importante ter a sutileza, né? No primeiro momento com o aluno, fazer essa entrevista do que a gente falou do sujeito, né? Compreender. Porque, assim, existem alguns remédios que, principalmente correlacionados aos transtornos de ansiedade, que ele causa vertigem, ele causa dor de cabeça, deixa o paciente mais letárgico. Só que também é um processo do próprio remédio, né? Então, isso não quer dizer que o remédio ele vai causar esses sintomas durante um longo tempo. Mas no período inicial é muito comum que alguns dos clientes eles venham com a queixa de que, olha, talvez a medicação que eu esteja tomando, eu tenho percebido alguns sintomas. O que eu sempre falo com os meus pacientes? Então, vamos averiguar junto com o seu psiquiatra. Talvez a gente possa pensar em diminuir a dosagem, pode aumentar a dosagem, mas nunca é o psicólogo que faz esse trabalho. É legal, porque a gente, é muito importante a gente entender esse processo, né? Porque, como você falou, é um tabu, né? Eu lembro que quando a gente era adolescente, chamaram meu irmão na escola porque ele precisava ir para o psicólogo. E lá em casa parecia que tinha caído uma bomba. E na verdade não tem nada a ver com isso. Meu irmão era hiperativo, ele só era terrível com 12 anos, 13 anos. Né? Aí alguns dias a gente também, meu filho mais velho é extremamente hiperativo e deu um piti lá com a professora. E a gente foi conversar e foi bastante produtivo. Mas não é tão fácil assim, né? A sociedade não entende tão bem assim. E não tem tanto conexão entre médico, é que nem médico e educador físico, ele não conversa tão bem. E médico e psicólogo, porque muitos dos problemas de saúde estão relacionados a distúrbios. Estamos avançando, né? Estamos avançando, começaram a perceber a importância do psicólogo em várias instituições, né? Então, tanto que é algo bem novo também a psicologia do esporte, que trabalham, né, próprio com os competidores, para entender como as emoções elas são correlacionadas ao próprio desenvolvimento e à performance, né, dos competidores. Mas o que é interessante mencionar? É um trabalho formiguinha. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um início de um diálogo. Falar sobre exercício físico, sim, existem muitas pesquisas, mas levar essa informação, levar esse trabalho e começar é um trabalho formiguinha. Então, a gente tem percebido que está avançando, estamos avançando, mas a gente também vem de um estado bem marcado com essa questão da saúde mental, né? Então, a gente tem um tabu bem relacionado ainda no nosso estado. Principalmente aquele discurso, né? Homem não sofre, homem não é acometido. Por que nós mencionamos a respeito dessas questões? O quadro hoje é maior em mulheres. Não, a mulher ela tem uma procura maior. Ela muitas vezes não procura diretamente psiquiatra, psicólogo, mas passa por ginecologista, que já percebe uma sintomática. E dentro dessa questão começa a se trabalhar a saúde mental. O homem ainda tem uma dificuldade? Eu não sei, o homem tem percebido muitos quadros de depressão. No entanto, são acometidos de outra maneira. Talvez o homem ele não seja tão emocionalmente, tão em questão a letargia que a própria depressão causa, mas ele parte para a agressividade. Ele parte para o alcoolismo. Então, os índices têm sido iguais. E aí é esse trabalho formiguinha de quebrar esse tabu. Mais perguntas? Você acha que na fase mais aguda de um processo depressivo, um processo de ansiedade, a atividade física ela vai ajudar mesmo assim? Ou só o processo de terapia e medicação em fases agudas de depressão vão ajudar? Então, eu acho que tem total colaboração, né? Daquela maneira que eu mencionei, é sempre importante termos o cuidado com o que nós estamos proporcionando, né, e questionando o próprio cliente, o paciente. Existe essa abordagem de quais são os limites que estão correlacionados ao quadro. Mas eu vejo totalmente importante essa questão. Por quê? Vamos partir para a área comportamental. Quando você fala em inserir um sujeito com depressão, que muitas vezes está criando um isolamento social, você começa a um pico, né, inicial de colocar ele em um grupo, em uma rede de apoio, né? E dentro dos transtornos fóbicos, muitas vezes, a agorafobia, que é o medo, né, de multidão, é o medo de grupo, você pensar num sujeito conseguir participar de uma atividade física, que muitas vezes é em grupo, né, que exige uma pessoa. Então, é benéfico para o tratamento. Né? Porque se você for pensar, a gente está trabalhando com as exposições.
Sim. Então, quando você parte com um sujeito numa fase clínica aguda, num quadro de depressão, num transtorno de ansiedade, que conseguiu vir treinar 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, é quando a gente começa por reforçador. Está fazendo efeito. Porque amplia todos os processos, principalmente comportamental, que é o das relações. E uma coisa que eu acho muito bacana, que eu olho muito no Instagram de vocês, é que assim, não é só a questão do treino, né? Se tornou uma família. Então eu vejo o pessoal se encontrando, existem os momentos, né, fora do treino. E isso é importantíssimo para quando a gente fala com o paciente com transtorno de ansiedade e depressão. Legal, caramba, que informação bacana. E partindo desse raciocínio, que dica você daria para nós, educadores físicos? Eu e o Ricardo, a gente sempre está no front para o primeiro atendimento com as pessoas, seja no WhatsApp ou no atendimento. E eu tenho visto bastante gente com quadros de depressão e elas falam, olha, eu estou no processo de depressão, estou recuperando a depressão e eu quero treinar. Como que seria a nossa melhor abordagem para inserir no grupo? Porque eles têm medo do grupo, eles já estão, eles se sentem com vergonha, às vezes estão acima do peso, desmotivado. Qual seria o seu conselho para a nossa melhor abordagem? Que conselho você daria para nós, como educadores físicos, para inserir esse aluno aqui no começo? Vamos lá. Processo aluno. Fazer uma consultoria. A gente está fazendo uma consultoria para ela poder ajudar a gente. Pergunta de Harvard. Melhorar nosso atendimento aqui, poder inserir. A gente vê essa dificuldade. Eu vou dar um exemplo. Um dia eu estava dando treino, acho que era a segunda semana, e tinha um movimento complexo no dia de ficar de ponta cabeça. No começo a gente não coloca as pessoas de ponta cabeça quando elas não têm essa capacidade. A gente tem alguns educativos, né? E você já fez aquele exercício de prancha? Já. Ela ia ficar só em prancha, mas ela tinha pavor de ficar em prancha. E eu tinha dificuldade. Tive dificuldade de que tipo de argumento... De abordar, né? Como abordar. Porque prancha ela estava com medo. Não era nem colocar o pé em algum nível mais alto e ficar um pouquinho com a cabeça para baixo. Não, prancha ela estava com medo e ela ficou incomodada e eu vi que aquele dia ela não ficou contente, né? O que eu faria com ela? Nada? Eu vou mencionar uma questão que parte dentro da área da psicologia, mas eu acho que serviria para todos nós enquanto sujeitos, a empatia, né? Como eu gostaria de ser abordado se eu estivesse, talvez, nessa situação. É confuso porque muitas vezes a gente é pego ali da surpresa, né? Não estamos preparados para lidar com algumas situações. Mas o que eu percebo muito é essa questão da comunicação. Quais são as suas possibilidades? Vamos tentar, né? Vamos remanejar esse exercício. Quais seriam, né, a possibilidade de conduzir? Então vamos remanejar. O que você acha que é possível para você, né? Porque aí a gente consegue entender também o que o sujeito o ponto de vista, né? Porque aí é uma pergunta que ela vai falar, o que ela vai conseguir fazer. Então, uma coisa que eu achei muito bacana que nós podíamos fazer um paralelo é quando fala assim, você enquanto psicólogo, o que faria, né? Porque o psicólogo, ele não faz essa intermediação. Nós temos a ciência, né, enquanto nosso conhecimento, porque nós entendemos um pouco sobre a ciência que foi apresentada na faculdade. Mas quem de fato faz é o sujeito, assim como na educação física. Quem de fato faz é o próprio Você dá as ferramentas para ele. Exatamente. Então, de qualquer maneira, eu pensaria nesse momento, se eu fosse pega de surpresa, assim como a pergunta, na empatia. Né? Me colocar no lugar do sujeito e perguntar quais seriam as possibilidades. Tudo bem, se aquele momento, né, seria impossível conduzir aquele exercício, eu, enquanto Daniele, conduziria para outra situação, porque isso eu passo na clínica também. Muitas vezes eu estou chegando bem perto da resistência, o sujeito, ele, né, começa ali, ou vem uma crise de choro, aí eu digo, peraí, segura, dá uma segurada, volta para outro campo, e em um outro momento, talvez quando ele estiver mais preparado, você volta nessa abordagem. Legal, a galera da internet tem alguma pergunta aí? Até agora ninguém quer perguntar. Mandou nada. Olha o gente, olha o tamanho da né? Tá todo mundo. Deixa eu ver aqui, na prática cotidiana, tem visto jovens, já foi essa pergunta. Elas todas estão relacionadas à atividade física e depressão. Tem uma situação, você falou da família, o quanto é importante a família. Tem um programa que eu assistia no GNT,
eu assisti muitos programas de transtornos alimentares, né, porque eu entendia que isso fazia parte do meu dia a dia e seria um dos maus modernos. Tinha um programa que chama Socorro, Meu Filho Come Mal, não sei se você já viu. Ele é de uma nutricionista e os pais chamavam a nutricionista para ajudar a fazer a criança. Quase que 100% dos problemas não eram da criança. Eu gosto muito de uma história, né, que eu uso muito também na clínica. O que acontece? Um monge foi procurado por uma mãe em que o filho, né, naquele momento, não fazia injeção de água. O que o monge disse? Né? Espera-se um conselho do monge. Ele disse, volta aqui uma semana. E a mãe ficou muito histérica, porque volta aqui uma semana, né, não sei o quê, vim atrás desse monge. E aí meu filho, depois de uma semana ela retornou e disse, mas por que o senhor me falou para voltar aqui uma semana? Ele falou, porque eu precisava ficar uma semana sem tomar água para entender e poder dar um conselho. Então é a mesma correlação que eu faço com os pais, né? Então, para que você possa, de fato, é lógico, nós não somos sujeitos completos, né? Muitas pessoas estão aprendendo a ser pais, nós não nascemos pais, aprendemos a ser pais. Então, nós estamos sujeitos a erros, mas eu acho que o exemplo é uma das coisas que moldam. E a gente não tem que deixar de entender que criança e adolescente, ela é moldada pelo comportamento social. E quem é o primeiro, né, modelo social? A família, os pais. Então, como que você vai pedir para uma criança comer, supondo, um prato de salada, enquanto os pais, né, estão se alimentando de outra maneira? Qual é o exemplo? Como que funciona? O espelho, né? Como atividade física aqui, os professores. Exatamente. Você é o espelho da pessoa que está treinando. Se você está gordinho e não sabe realizar os movimentos, como que a pessoa vai se espelhar e como que ela vai melhorar? É o espelho, né? Isso aí dentro da família é igual. E a Daniele, pratica atividade física? Pratico desde a minha primeira infância, porque na verdade sou de uma cidade interiorana. A gente tinha mais possibilidades, então todas as crianças viviam dentro do ginásio, era aquilo que tinha, era ginásio, era esporte, era divertido da cidade. E participei a vida toda. Tive um período, né, eu acho que quase todas as adolescentes passam por esse período da questão alimentar, desenvolvi um distúrbio alimentar porque tive uma mudança de vida, passei por um pico de estresse e ali eu percebi que realmente o que iria me trazer de volta, o que iria conseguir fazer esse elo com a saúde mental era a questão da atividade física. É interessante falar que assim, vou trazer enquanto exemplo, já que você colocou o sujeito Daniele. Passei por um momento em que estava treinando, estava com o personal e sempre fui muito exigente com a minha própria performance. Isso é, né, da minha personalidade. E eu percebi que naquele período eu tinha decaído. Só que aí eu comecei a conflitar com o meu personal, porque assim, havia aquela exigência dele, aquela situação, e eu dizia, mas eu não estou bem, tem alguma coisa acontecendo, calma, deixa eu entender meu próprio processo. Na época, pensei, porque, né, sou da saúde mental, falei, vou procurar ajuda na saúde mental. Não era nada relacionado à saúde mental. Aquele mesmo período eu fui acometida por uma questão de saúde, que não tinha sido acometida ainda, né, durante a minha vida, porque treinei a vida toda, tive hábitos saudáveis. Então fui diagnosticada com uma questão reumatológica e autoimune, e ali eu fui entender o que eu não conseguia desenvolver naquele período. Só que o que eu queria trazer quanto isso? Não teve esse olhar voltado compreensivo do meu profissional, né? De entender que eu estava... Porque eu sabia que não estava certo. Porque eu era uma pessoa, né, da qual eu exigia bastante, gosto e acho fundamental para a minha vida, né? Minhas escolhas. Só que ali eu percebi o quanto era importante ter esse diálogo correlacionado. Porque no momento eu achava que era estresse, né? E de fato era também, porque a minha doença, ela percorreu pela base do estresse. Então quando você tem uma doença reumatológica, ou você passa traumas, ou você passa por um estresse muito grande que acaba se desenvolvendo. Mas eu gosto de trazer isso, a importância, porque é o meu próprio exemplo, a importância de que a gente consiga voltar a se olhar. Porque eu, enquanto saúde mental, eu não conseguia perceber que eu estava com uma limitação física. Mas eu estava ali dizendo, calma, tem alguma coisa errada. Tenta me ajudar, porque eu não estou conseguindo conduzir. Então é importante a gente ter esse olhar, né? Então a atividade física é hoje, para mim, o que me mantém hoje saudável enquanto a minha doença é reumatológica.
é alimentação saudável e atividade física. Legal, né, cara? Porque a gente está buscando cada vez mais, né, se pôr no lugar do aluno, entender os sentimentos dele, porque as várias coisas que existem no mundo moderno, né, o estresse, a correria, e a gente está tentando se pôr, e foi muito bacana ter trazido você aqui, porque Sim. isso ajuda muito a gente a entender uma situação que passou por você e que talvez o profissional não conseguiu te ajudar, não porque ele não queria, né? Porque ele não sabia como fazer, né? Ele não sabia como fazer. E a gente está nessa busca aí cada vez mais de saber, né, como fazer. E eu acho bacana só nós mencionarmos uma questão que existe muito essas frases na sociedade que é assim, mas o sujeito estava com depressão, mas no outro dia ele estava lá, um sábado super feliz. E existe, né, dentro do quadro de depressão e dentro do quadro de transtorno de ansiedade, essa oscilação, que o próprio sujeito ele fala, vou parar meu medicamento porque eu estou bem. E é a própria oscilação do quadro. Então, para que as pessoas compreendam isso, né? Porque vem com essa exigência. Mas você estava bem uma semana atrás, como que agora você está dizendo que está no quadro? E o transtorno de ansiedade e a depressão, quase sempre eles são comórbicos. Eles estão andando juntos, tá? Isso é importante saber também, é interessante. E assim, para a gente já finalizar, até por conta do tempo, que dica que você daria para essas pessoas que estão ouvindo ou nos ouviram, que está nesse quadro e não consegue dar esse start? Que tipo de dica você daria para essa pessoa? Tudo bem. Mais uma pergunta. Eu brinco muito assim que Além do falar telefone. sobre dicas, eu acabo padronizando o sintoma, né? Então eu não é. gosto de partir para essa área, dar uma dica enquanto psicóloga, porque eu não padronizo o sujeito. Eu tenho que compreender aquele sujeito. Mas o interessante é esse apoio da equipe multidisciplinar. Tá? Procurar o maior número e não precisa necessariamente estar correlacionado ao psicólogo, ao psiquiatra ou ao médico. Vamos lá para onde você tem mais força, o seu educador físico, que é muitas vezes o nutricionista ou só o psicólogo, que você já precisa dar um tem start. uma rede de apoio, e ali começa a dar esse start. E aí, quando necessário, quando conseguir, né, porque a gente também sabe que é uma caminhada para chegar até o psicólogo. E eu brinco muito assim, o paciente marcou a primeira sessão, faltou. Eu falo, começou a análise. Porque é uma resposta, sim, né? Sim. Então eu já falo, já começamos a análise. Faltou essa semana, faltou na semana que vem, de repente aparece. E é muito essa vertente. Eu tenho pacientes que chegam e falam, segura na cadeira. Eu falo, hoje a sessão vai ser, então segura na cadeira. Porque é muito do sujeito. Até ele conseguir chegar e entender que de fato precisa de uma ajuda e um apoio, tem muito ainda a caminhar. Eu tenho mais uma pergunta. E eu abri o bichinho, né? Eu abri a boca. Tira os mosquitos aí da edição. A depressão e a ansiedade, você falou que elas muitas vezes caminham junto. O processo de atendimento para ansiedade, para crises de ansiedade, ele basicamente é entender o que está causando aquela ansiedade. Porque eu tive crise de ansiedade no ano passado. E assim, o que tem levado muitas pessoas aos hospitais, né? Essa confusão, porque acredito que é um fato, né? Eu fui parar no hospital achando que eu estava tendo um ataque cardíaco. Exatamente. E eu simplesmente estava com a pressão 14/12, tá? A pressão um pouco mais alta, só uma crise de ansiedade. É isso que eu estou dizendo. O que nós trabalhamos, né? Primeiro, compreendendo que existe toda uma correlação com o sintoma. Ninguém desenvolve a crise de ansiedade um dia ou outro. Né? Então, é como se fosse um copo. Você começa a pingar, e se você não esvaziar, uma hora ele transborda. O transtorno de ansiedade, ele também está relacionado a isso. Hoje, o que é mais comum dentro do transtorno de ansiedade? O transtorno de pânico, né? Mas existem outros sintomas, que é isso, como eu disse, agorafobia, que é o medo de multidão. Existem as fobias, né? Sujeito que desenvolve fobias, fobia de avião, que é o que tem sido mais comum. O que é importante pensar? Existe um fator estressante. Né? Então, nós sujeitos, a nossa sociedade, o modo da modernidade, são os quantitativos de informações. Então, a gente não está totalmente programado para esse leque de informação. E eu brinco assim, possivelmente, né, antigamente as pessoas elas tinham duas opções de escolha.
Então você ficava um pouco ansioso, mas eram com 2 opções de escolha. Hoje a gente tem um leque muito grande. E é naturalmente que quando você faz uma escolha, você se torna ansioso pela dúvida das outras escolhas. Então o estresse ele também está baseado dentro disso. Então a gente correlaciona com tudo isso. Estresse, questão de maus hábitos, traumas, tudo isso pode estar levando a um transtorno de ansiedade. E muitos sujeitos me dizem assim, eu, na clínica, né? Não, mas eu não passei nada nesses últimos tempos. Tudo bem. Tá tudo normal. Quando eu busco, por exemplo, passou uma situação há 2, 3 anos atrás, mas estava lá, arquivado, para ele aquilo já estava muito bem resolvido, né? Consegui resolver, ok, superei. E aquilo ali vem causando uma sintomatologia. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Cara, acho que o nosso papo hoje foi muito produtivo. Valioso. Estou quase marcando uma consulta aqui. Quase? Tá com o pé atrás agora ainda. quando eu tenho, quase eu consegui, faz bastante tempo que eu não tenho crise nenhuma, porque a música tem me ajudado. Eu voltei a escutar a música depois que eu fazia. Eu fazia atividade física e comia bem. Eu falei, caramba, por que está acontecendo essas crises, né? Aí eu comecei a desacelerar, começando a ficar cansado, desligo o celular e vou escutar música. Nunca mais tive crise nenhuma. Aí eu até achei bacana que você falou de vários programas, né? Eu fiquei pensando, eu não tenho televisão. Eu falei, gente, eu não conheço nada. Não tenho televisão, uma opção. Eu falei, não, mas ó, é fantástico não ter televisão, viu? É muito você bom. Não vai ver. É muito bom. Eu fiquei, olha, eu preciso ler mais sobre esses programas. Não, são programas específicos. Tem 2 coisas que eu assisto. Programa animal, meus filhos ficam bravos comigo, e programa relacionado à compulsão alimentar. E esporte também, né, que a gente gosta. Bem, foi muito legal, obrigado por ter aceito esse convite, né? Acho que a gente está conseguindo trazer para o pessoal bastante informação sobre saúde de maneira geral. Sim. É o nosso propósito aqui. E eu achei fantástico esse olhar voltado para a saúde mental, né? Eu achei interessantíssimo pensar no sujeito que chega até, né, a porta aqui do treinamento, quem que é essa pessoa, para que vocês não estão só oferecendo um serviço, né? Vocês estão oferecendo algo que muitas vezes pode estar auxiliando totalmente um sujeito que estava pensando aí num pacto de suicídio. Sim, a gente tem essa ideia do quanto muitas vezes a pessoa vem aqui 5 vezes na semana e ela vai só uma vez na casa da semana do pai ou da mãe. Né? Eu vejo muito mais, tenho contato muito mais com o Ricardo e com os outros professores que propriamente com a minha família. Então a gente acaba tendo um vínculo grande e se a gente conseguir criar esse ambiente, um ambiente mais agradável possível, né? E trazer essas informações, né? Sim. Quando a gente consegue abordar alguns profissionais que diferem de algumas áreas, a gente consegue trazer informações que muitas vezes o sujeito fala, bacana, interessante isso, não tinha tido essa informação, posso de alguma maneira aqui, né, ter uma rede de apoio. Dali ele tem um insight para alguma outra coisa, para alguma ação de repente. Legal, é isso. Exatamente, fechou, foram todas as perguntas, algumas a mais, né? Deixa também pra gente, pro pessoal, o seu contato, seu Insta, Face tem, Orkut, né? Não assiste televisão, não tem Face, não assiste TV, não tem Face. Sim, o meu Instagram é Dani Xavier. Meu contato, né? Hoje eu tenho trabalhado na Joaquim Murtinho 494 e o meu celular é 99920-4700. Mas de qualquer maneira, pode me procurar na rede social que a gente tem trabalhado com essas questões de agendamento online. Beleza. Só não vai fazer consulta via WhatsApp, né? Às vezes todo, né, paciente, oi, eu falo, opa! Beleza, é isso. Finalizamos mais um podcast. Em breve, semana que vem, a gente vai ter outro com outras informações e outros profissionais. Valeu, galera. Cara, tá bem quente. Gritando aqui esses bichinhos. Deixa eu aumentar o negócio, né? Show! Marca aí a